Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui em mais um Juba Talks e hoje nós vamos falar sobre inovação, inteligência artificial e muita tecnologia. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o nosso convidado, Felipe Coates. Seja bem-vindo, Felipe Coates. Obrigado, Juba. É um prazer estar aqui. Cara, show de fico bola. muito feliz em poder conversar contigo e o meu objetivo aqui é compartilhar um pouco das ideias, o que está acontecendo aí com inteligência artificial, tecnologia de uma forma geral. Isso, soluções, né? Igual a gente estava falando antes. Sim. Porque na minha questão de... A gente tava falando antes, pessoal, vocês não... Nossa, vocês têm que ver as conversas no off nosso aqui. O negócio aqui é maluco. E a gente tá falando sobre soluções que você quer trazer... Tá vindo para redes sociais agora com conteúdo de tecnologia. E uma pergunta que eu quero fazer para você. No tema do podcast, né, que é... Antes da gente entrar na parte de inteligência artificial, quem que é o Felipe Coates? Cara, eu sou um cara normal, um garoto normal que nasceu em Curitiba e que se mudou bem cedo, assim, pro interior do Mato Grosso. E, cara, com 14 anos de idade ali, indo para 15, começou a perceber que, tinha umas paradas erradas, assim. Eu ia pra escola, mas não tava aprendendo muita coisa. Eu via as pessoas, não queriam nada com nada da vida. Eu comecei a ver que, tinha algumas coisas que poderiam mudar. E, cara, eu decidi buscar isso. Eu saí da casa dos meus pais com 14 para 15 anos, fui para inicialmente Curitiba, depois Estados Unidos. Nessa mudança, buscando também conhecer mais pessoas, fazer alguma coisa também da minha vida, dei de cara com a minha primeira empresa. E, né, eu não acho que vai ser uma novidade, mas você pensa, um menino de 14 anos, 15 anos, numa cidade, sozinho, sem os pais, o que vai fazer? Vai fazer festa. Então, minha primeira empresa foi aí de eventos. E foi, eu acho que uma oportunidade muito boa para entrar no mundo do empreendedorismo, mas logo em seguida eu me deparei nos Estados Unidos já com o mundo de startups, tecnologias. E, cara, isso já faz quase 10 anos. Desde então eu fundei algumas empresas aí de alguns setores diferentes. Já tive empresa em vários países, desde o Mediterrâneo, Estados Unidos, Brasil. E me especializei principalmente no que envolve tecnologia, produto, estatística aplicada, que é a minha área acadêmica de estudo, né? E, cara, é isso. Estou aí querendo, de alguma forma, trazer alguma bagagem que envolva essa área de produto, de tecnologia para o pessoal. Acredito que isso está faltando no mercado. E, de uma forma geral, é isso que sou eu, assim, de uma forma geral. Massa. Acho que essa pergunta, quem sou eu, é injusta, né? Porque quando me pergunta, eu falo, cara, como é que eu vou falar, né? Mas difícil, bom cara. que você sintetizou aqui em pouco tempo e você explicou pra galera mais ou menos a ideia. E uma das coisas que eu queria deixar claro pra galera é que essas empresas que você teve, é que você criou, né? Não é que você só entrou pra trabalhar e botou o currículo, né? Explica pra galera aí. Pois é. Então, cara, eu tive uma abordagem um pouco diferente aí no início da carreira. Geralmente o pessoal começa em estágio, da faculdade. Cara, antes, no ensino médio, assim, eu fundei minha primeira empresa, que foi essa de eventos que eu falei. Logo em seguida, quando eu estava nos Estados Unidos com outro sócio, fundei uma empresa que estava criando uma plataforma ali digital, também na área de eventos. E, cara, desde então, todas as empresas que eu participei, ou eu fui o fundador, ou eu fui trazido como um mentor, ou um cofundador, ou alguém que tem uma participação societária. Então, essa é a minha forma de trabalhar. E isso vai desde o ensino médio que eu comecei, mas também passou durante minha faculdade. Hoje em dia estou aí também indo para o meu mestrado da mesma forma, cara. Então essa é a minha forma assim de atuação. Massa. Você é formado? Me fala a sua formação. Cara, eu sou formado. Eu formei recentemente em ciência da computação, em ciência de dados, em economia. Então fiz aí um double major que fala, que é dois bacharelados assim, junto com um minor, que é como se fosse um bacharelado menor ou uma especialização em economia. Massa. E estou entrando agora num mestrado de estatística aplicada. E o pessoal entende muito como inteligência artificial ali aplicada. Então, essa é mais ou menos minha área acadêmica de estudo. É o que eu gosto de aprender e falar sobre. E uma coisa que eu sempre falo pra galera, cara. Assuntos difíceis fica muito elitizado ali, né? E eu acho que o seu propósito, sempre que a gente trocou ideia, é que você gosta de trazer pra galera. Tipo, Sim. porque infelizmente fica lá em cima, cara. Fica nessa elite essa informação, né? Ou não só na elite, mas assim, fica na academia certas informações. E como é que é trazer, tipo assim, o que você tá fazendo, trazendo esse conteúdo pra... É isso que você quer fazer? Como é que é? Cara, eu quero sim falar com quem quer me ouvir. E eu quero que essa audiência seja a maior possível. Meu objetivo é gerar um impacto significativo.
Mas, de certa forma, eu também entendo que não é para todo mundo. Né? Se você acredita que tua vida tá bem, se você acredita que as coisas ao teu redor tão boas e, cara, a vida tá ok, talvez não seja para você. Mas se você acha que poderia ser diferente, tanto a sua vida quanto a vida das outras pessoas, se alguma coisa da sociedade poderia ser melhor, poderia ser feito de outra forma, cara, se você tá inconformado de alguma forma, talvez esse conteúdo seja para você. Eu ainda estou iniciando, né? Então, se vocês acessarem meu perfil agora, vai ser algo bem ali só para reservar o arroba mesmo que eu fiz, mas a ideia é falar sobre o que eu acredito ser o principal problema que assola, assim, a sociedade, de uma forma geral, cara. Que eu acho que é o problema mais caro, consequentemente, também, que é o fato de que as pessoas não sabem criar o que as pessoas querem. Você entende o que eu quero dizer com isso? Por cima, no meu ponto de vista, eu entendi. Agora, pensa na galera, tipo assim, seria o quê? Um exemplo. Pois é. Então, da onde vem a riqueza? Da onde vem a riqueza? Porque muita gente fala de dinheiro, né? O pessoal fala, pô, eu quero ser rico, quero ter muito dinheiro. É porque riqueza não é só dinheiro, mas eu entendo. É onde vem a riqueza. Realmente não é só dinheiro, na verdade não é dinheiro. Dinheiro é uma representação. É uma ferramenta que é usada para alocação de dinheiro, de riqueza. Então, o dinheiro, ele serve para você conseguir alocar, distribuir riqueza. Mas a riqueza não é o dinheiro. A riqueza, ela surge a partir do momento que alguém cria algo que resolve algum problema ou alguma necessidade, alguma vontade, basicamente cria algo que alguém quer. É a partir desse momento que a riqueza é gerada, né? Então, você tem muitas pessoas falando sobre dinheiro, como usar dinheiro, e, pô, isso eu acho muito bom. A educação financeira pelo menos, devia ser a base educacional de muita gente, mas não é. E tem muitas referências nessa área, como Thiago Nigro, Bruno Perini, que, pô, eu admiro muito, mas, cara, não tem ninguém falando sobre a metafinança, que é o que vai por trás do dinheiro, que é como criar riqueza, cara. Como fazer aquilo que as pessoas querem. E meu objetivo é falar sobre isso. Que é na prática, né? Na prática, como você faz Aplicação. algo que as pessoas querem. Eu acredito que se aventurar nessa pergunta, para mim, é a melhor forma de você, como um inconformado, sair da tua zona de conforto e fazer alguma coisa, sabe? Útil da tua vida. É algo que te dá propósito, é algo que te dá liberdade financeira. Se você olhar a lista da Forbes, cara, 99% das pessoas que estão lá, das pessoas mais ricas do mundo, elas não estão lá porque elas foram investidores excepcionais, ou porque herdaram dinheiro, ou porque roubaram dinheiro. Elas estão lá porque elas fizeram algo que muitas pessoas queriam. Ponto. Claro que elas combinaram isso com uma boa gestão financeira, né? Isso é common sense, é comum, é óbvio, mas elas só estão lá porque elas fizeram uma empresa que possibilitou com que elas atendessem muitas pessoas bem. Entendeu? Então, meu objetivo é falar sobre isso. É tentar, de alguma forma, criar uma referência para o povo brasileiro de como fazer algo, como criar algo que as pessoas querem, cara. Essa é a minha ideia. Então, nessa questão de riqueza, cara, aí ficou uma dúvida, eu tô pensando no meu ponto de vista de audiência. Sim. É como se eu estivesse assistindo você falando. Como é que se cria riqueza? Igual você falou agora aqui. Me responda de um jeito sucinto isso que você falou, criar riqueza. Essa é uma pergunta muito boa. Porque, por muito tempo, a forma de criar riqueza, ou de acumular riqueza, vamos pensar assim, ela é diferente do que ela é agora. Então, nos últimos 100, 200 anos, a forma com que você acumula riqueza ela mudou profundamente. Como é que era antigamente e como é que é hoje em dia? Antigamente, cara, era literalmente você, na grande maioria das vezes, roubar. Você invadir uma outra civilização. Colônia, né? Colonizar, roubar os recursos. Era mais ou menos assim que um império crescia, que os povos conseguiam acumular riquezas. E isso foi assim por muito tempo. Mas, meados ali do século XIX, XVIII, uma coisa começou a acontecer, tal de empreendedorismo começou a surgir, indústria, revolução industrial, e isso transformou a forma que as pessoas criavam e acumulavam riquezas. A partir daquele momento, na história da civilização humana, o empreendedorismo, a forma de acumular riqueza mais rápido não era mais esses meios que existiam antigamente. Passou a ser o empreendedorismo. Passou a ser fazer algo que as pessoas queriam. Criar algo que as pessoas queriam. E, de forma geral, quando você analisa por esse sentido, você começa a entender que se você quer, de alguma forma, contribuir, acumular riquezas, e você não quer estar fora da lei, né? Não quer roubar ninguém,
é o caminho mais rápido e mais bem-sucedido historicamente, comprovado por centenas de milhares de pessoas e de países, de nações que saíram do zero para ser referências tecnológicas como a Coreia do Sul, é literalmente você fazer aquilo que as pessoas querem. Criar aquilo que o mercado quer. É você entender o problema de alguém, de algum mercado, algum problema que é frequente, algum problema que é doído, que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver, e você criar uma solução que seja pelo menos melhor do que já existe. É literalmente isso o processo de criação de riqueza. É claro que eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, dentro desse meio tempo aí, tem muitas coisas que envolvem o processo, né? Desde gestão de processos, pessoas, etc. Mas, cara, de uma forma geral, a criação de riqueza vem a partir do momento que você cria algo que alguém quer. E isso não é um jogo de soma zero. É um jogo que todos os lados podem ganhar. Quando a riqueza é criada, todo mundo sai ganhando. Quem cria e quem compra, ou quem recebe aquilo. Então, cara, eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Eu acho que existem pessoas falando sobre isso, gosto muito do pessoal do G4. Tem não conheço. G4 Educação, do Thiago, do pessoal do Thiago. Que massa, vou pesquisar isso aí, cara. Não conhece? Do Thiago Nigro? Não. Não. É do Thiago Thales Gomes. Ah, tá. Acho que eu já ouvi falar. Já ouviu falar Thales Gomes? Eu falei Thiago. Pelo nome é mais fácil daí. Thales Gomes, ele foi o fundador de um aplicativo aí que foi vendido. Cara, pessoal muito forte nessa área de empreendedorismo. Tem outros como a Escola Conquer e tudo mais. Mas você não tem nenhuma referência tipo um Thiago Nigro do Metafinanças, do fazer aquilo, criar aquilo que as pessoas querem. E eu, de alguma forma, quero tentar ir para esse caminho, me tornar uma referência nessa área, sabe? É sobre isso que eu gosto de falar bastante. E aí entra a pergunta que eu acho que a galera também está em dúvida. O metafísico, o que é metafísico? Metafinanças? Não, peraí. Metafinanças, falei besteira. Porque quando você falou metafinanças, eu pensei no ponto de vista prático. Explica essa parte. O que seria do prático? O que seria metafinanças? Cara, para mim, metafinanças tem a ver com a riqueza. Tem a ver com você entender que dinheiro, a finança, de uma forma bem resumida, é você estudar sobre o uso do dinheiro, de uma forma bem resumida, bem simplificada. E a metafinanças é aquilo que vem por trás, é a riqueza. É o estudo de como criar e gerir riqueza. É sobre isso, de uma forma bem resumida. Agora, de forma prática, isso implica em você entender o que as pessoas querem e conseguir, de alguma forma, atender aquela necessidade, aquela demanda, aquela vontade. Você criar uma solução, você prestar um serviço, é literalmente isso que se implica o termo que eu estou cunhando aqui agora, que é esse termo de metafinanças. Faz sentido? Entendi, faz todo sentido, faz sentido. Aí entra uma dúvida que eu fiquei agora, que eu acho que é bem interessante também, que é o seguinte: a partir do momento que você entra na metafinanças, você tem que mostrar um resultado. Uma pergunta, não precisa responder em números, mas assim, qual que foi você falou desde os 14, né? Sim. Você aplicou a metafinança dos 14 até o agora, que são bastante tempo. Cara, na verdade, não. Na verdade, eu comecei... Mas ela é uma teoria que é prática, entendeu? Eu cunhei esse termo para simplificar a ideia de que a criação de riqueza vem do ato de você criar algo que alguém quer. Né? Não, então, para resumir isso. Isso, criar algo que alguém quer. Você aplicou isso? Eu consequentemente, eventualmente, caminhei para isso lá. Mas eu não comecei assim. Não comecei assim. Não no começo. Você tem prática nisso. Isso que eu queria, isso que eu acho que a galera quer saber. Entendi. Qual que é a sua prática nisso? Entendeu? Que daí entra a questão dos principais trabalhos e tal. Perfeito. Então, cara, no começo, meu principal objetivo Você bateu muito a cabeça. Tipo era fazer alguma coisa, era ter amizade, era fazer festa, como eu falei. Mas logo eu percebi que eu gostava daquilo e que, cara, eu podia ajudar pessoas fazendo aquilo e também ganhar com aquilo, me ajudar com aquilo. Então, eu comecei a perceber que essa equação... que não era um jogo de soma zero, era aquilo. Todo mundo podia sair ganhando, né? E eu também percebi que isso ia muito de encontro com o que eu entendia que era um objetivo de vida. Pô, eu posso impactar a vida das pessoas assim. Eu posso impactar positivamente a vida das pessoas assim e... Cara, se eu fizer um negócio, se eu fazer uma operação que ela é sustentável, eu posso escalar isso e impactar muitas pessoas. Não só 1, 2, 10, 50, 100. Posso impactar 1.000, 100.000, 1 milhão. Então, eu percebi que existia muito disso e estava muito ligado com o meu propósito de vida. E aí, no começo, é claro, fracassei muito. E eu acho que o fracasso ele é fundamental
pro empreendedor, para É uma bom, pessoa que quer fazer isso, porque muita gente, eu acho que ainda mais na cultura brasileira, foram doutrinados, não, mas educados a buscarem pelo perfeccionismo. Cara, é tirar 10 na prova, é não errar nunca, é fazer as perguntas certas na sala de aula. Isso não é como o mundo funciona, cara. Não é como o mundo funciona. Se você busca o perfeccionismo, se você busca... E é claro que eu não estou falando para você fazer tudo mal feito. Mas, cara, se você busca acertar tudo de primeira sempre, você não vai sair do lugar. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender. E muito no começo eu queria fazer. Cara, pô, eu vou fazer a melhor empresa do mundo. Eu sei o que eu estou fazendo. Cara, não é assim. Eu tive que passar por muito perrengue para entender que, cara, o processo é um processo mais interativo. É de você fazer rápido, errar rápido, aprender rápido, melhorar e iterar de novo. E constantemente fazer isso. Se você faz isso, encaixando isso com uma interação constante com o mercado, com as pessoas que você quer atender, inevitavelmente, e eu não estou falando que você vai criar a próxima Apple ou a Microsoft, nada disso, mas inevitável, quem sabe? Tomara que sim. Mas inevitavelmente, cara, você vai começar a sair da estagnação. E eu não estou falando isso só para empreendedores, porque parece um papo porque eu sou empreendedor, né? Mas, cara, isso funciona para profissionais que estão dentro de uma empresa. Se você pensar, por que você ganha um salário? Quando eu falo você, profissional. Da onde que vem teu salário, cara? Da onde que vem o salário de uma pessoa? Você já parou para pensar nisso? É a média do quanto que aquela pessoa, do quanto que aquela empresa, aquela organização acha que você vale em questão da capacidade de atender o público que aquela empresa atende. Então, ou você ganha a partir da média dentro de uma empresa, ou você ganha atendendo o mercado de forma direta, por meio do empreendedorismo. Independente de qual meio seja, no final das contas, sempre se resume em você ter a capacidade de fazer algo ou criar algo que alguém queira. Faz sentido? Faz todo sentido. Não, e eu fico pensando assim, cara, porque eu sempre achei injusto, cara, por exemplo, na parte do design. Cara, eu acho que há 10 anos o salário de um designer que está entrando no mercado, igual eu entrei, cara, vamos chutar baixo aqui. Um cara de 27 anos, se ele for esse designer agora, ele vai ganhar R$ 1.800, cara. E isso daí é o mesmo valor de 10 anos atrás, entendeu? Pô, um cara trabalhando das 8 às 6, às vezes até sábado, ganhar R$ 1.800 para fazer uma arte, um negócio que vai gerar... É a cara da empresa, entendeu? E eu tô falando do meu ponto de vista. Mas, cara, eu sempre achei injusto essa questão do cálculo salarial, né? Por isso que, graças a Deus, estou empreendendo. É difícil, igual tem meses que é trampo, mas tem meses que você entende que, cara, graças a Deus, você consegue certos acessos quando você empreende, né? Tem acesso que eu não tinha, que agora eu tenho, cara, só porque eu empreendo, entendeu? É um acesso, não adianta. O ROI é positivo, de qualquer jeito. A melhor forma de você colher os frutos da sua capacidade de atender as pessoas é fazer isso de forma direta. O que você está falando aí vem do fato de que o trabalho de um designer, por exemplo, ele é extremamente subjetivo. Né? É bonito, para mim é diferente de bonito para você, tem isso. É um trabalho criativo, não é tipo colocar uma bola de sorvete no copo. Se o cara coloca 2 vezes mais rápido, ele ganha 2 vezes mais. Não é o mesmo cálculo, sabe? Isso, é outro cálculo. Então, você tem um trabalho super subjetivo, criativo, que impacta de forma indireta a capacidade que uma organização tem de atender o mercado. Então, o cálculo para você chegar no valor salarial correto, que correlaciona a capacidade daquela empresa, é muito difícil. É bem subjetivo, cara. E então, por isso que eu gosto muito do empreendedorismo. Porque se você é um bom designer e empreende, você atende de forma direta. O teu pagamento está correlacionado com a tua capacidade direta. Você não passa por nenhum meio termo. Não tem nenhum intermediário. É você e as pessoas que estão gostando daquilo que você faz. E você não precisa nem, muitas vezes, dependendo da situação... por exemplo, se você tem um network bom, se você monta um network, a vida vai, às vezes, não precisa nem de tráfego, não precisa nem de uma landing page para oferecer seus trabalhos, ou não vai te indicando, né? Sim. Então, dependendo do trabalho, mas é assim que funciona, né? Mas, cara, que coisa. Aí, voltando nas partes dos seus principais trabalhos. Tem algum que você pode citar pra gente? Porque eu sei que você tem vários trabalhos que ainda estão em desenvolvimento, que não estão no mercado expostos, mas tem coisas que já estão expostas. O que você já tem exposto, que você já... que você pode explicar pra galera que foi um sucesso aí? Então. Então, atualmente eu participo como mentor e talvez ali um fractional CEO, que é o CEO part-time ali, que vai ficar um pouquinho de tempo, como se fosse um mentor também em algumas empresas, mas atualmente o meu foco principal está em liderar a Cognom. Cognom é uma empresa que eu criei faz pouco tempo, ela está bem no início, mas que
de uma forma bem resumida, tem como objetivo criar um funcionário artificialmente inteligente. Uhum. Essa é a ideia da empresa, pode parecer maluco. Quando eu Não, falo assim vixe. pela primeira vez, parece mesmo, mas a gente acredita que é possível, a gente tem demonstrações práticas para isso e a gente está caminhando para isso, cara. Então, esse é meu foco atual. É uma empresa que está focada em inteligência artificial aplicada, então tem muito a ver com o Com assunto de assunto... hoje, né? Ixi. Mas é o que eu gosto, assim. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu estudo. Cara, é bem legal, assim. E aí essa inteligência artificial, na verdade não, essa ferramenta que você criou, essa empresa nova sua, ela está, tem várias empresas que já estão utilizando ela e tal, e o pessoal tava, você comentou com a gente que o pessoal está usando ela na La Liga, né, lá Pois na é, cara. Espanha, como é que Então, é? assim, a gente está no começo ainda, né? Nós estamos no período de desenvolvimento, mas, cara, o pessoal da La Liga, para quem não sabe, acho que é a maior liga de futebol do mundo, assim, fica lá na Espanha, tem Barcelona, Real Madrid lá. A gente fez um trabalho com eles muito legal, que a gente pegou a nossa tecnologia e basicamente simulou uma equipe de cientistas de dados. E a gente fez isso em toda a nação de Israel. Então foi um trabalho assim que é um trabalho de magnitude nacional, Que massa. pegou um país inteiro e foi um trabalho que deu super certo. E da mesma forma com a La Liga, a gente está avançando com empresas como NBA, como Disney, ESPN. Então, assim, são empresas referências, grande porte, mas o nosso foco agora é selecionar bem, é não pegar muita gente agora, porque a gente está trabalhando aí no Sim. produto, a gente quer garantir que vai ter uma qualidade excepcional A entrega, para daí né? poder escalar para o mercado. Mas estamos indo para esse caminho, assim, sabe? Cara, que top, que top. E assim, eu não sei se você pode comentar, porque eu sei que muito é contrato. Como é que é conectar com esses caras? Conectar difícil, com o cara. dono de uma empresa, CEO gigante e tal. É difícil, cara. Tem até um termo que é utilizado que é venda complexa, né? Então, é até uma área de estudo, não sei se é correto falar isso, mas é uma área de estudo dentro do processo de vendas numa empresa. Quando você vende de empresa para empresa, ainda mais em contrato grande, com escala Super grande... B2B, né? É o B2B e Plus. o B2B Plus, Deus Então, amado. você entra num processo de vendas complexo que leva meses, anos, talvez, né? Mas, graças a Deus, eu tenho meus cofundadores, meus funcionários, a gente tem muito acesso a muitas empresas, né? Então, por exemplo, o meu cofundador na Cognium, é o Marco Madaloni, ele atualmente não, ele foi o diretor internacional de marketing para a ESPN. Ele que levou a ESPN para a EMEA, que é a Europa, Mediterrâneo e África, por exemplo. Ele trabalhou como o diretor, o líder que comprava empresas de tecnologia para a Disney, por exemplo. Então, assim, isso começa a abrir muitas portas. Eu tenho acesso a muitas empresas na América do Sul, na América Latina, por conta dos meus outros trabalhos. Então, acaba que networking é muito importante nesse processo de vendas. Total, Como você deve imaginar, né? Que top. Não, isso aí, isso é massa, cara. Que bom. Conectar com as pessoas certas, né? Conectar Não com as tem pessoas jeito. Isso certas, daí cara. é uma coisa que a gente aprende no empreendedorismo, porque uma coisa que a gente não tem quando entra no mercado zerado são os acessos, né? O acesso a certas coisas que estão lá em cima. E às vezes a conexão com outras pessoas, o network, por isso que é bom participar de eventos, assim, às vezes congressos e Sim. tal. E aí que eu te faço a pergunta, como é que você conectou com esses caras que estão lá em cima? Tipo assim, é um evento, como é que é? Amizade, Eu vou parecer fórum? meio chato, mas vai voltar pro meu tema principal do assunto para mim, que é fazer aquilo que as pessoas querem. O empreendedorismo, muitas pessoas acham que, cara, é eu mandar e-mail para um monte de gente, é eu estar em todos os lugares, é eu ficar falando pro mundo e tudo mais. Não é isso, cara. Empreendedorismo é você conseguir se conectar com uma pessoa dentro de uma relação que traga benefício mútuo. É uma relação de troca, é você conseguir gerar valor. Então, antes de você pensar em começar a abordar muitas pessoas, pensa, cara, como é que eu consigo gerar valor? Como é que eu consigo fazer algo, como é que eu consigo criar algo que aquela pessoa vá gostar, que aquela pessoa vá entender como importante ou vai resolver um problema daquela pessoa, sabe? Então, muito do meu começo como empreendedor, principalmente nessa área de networking, foi entender isso. Cara, será que eu tenho alguma habilidade, algum conhecimento que essas pessoas não têm? Será que a minha empresa pode, de alguma forma, fazer uma parceria com a empresa desse cara? Como é que eu consigo gerar valor para ele, sabe? E aí, depois que eu entendia como... Aí sim eu começava a investir um pouco mais em estar em mais lugares, em falar com mais pessoas. Aí entra um pouco mais da escala, sabe? Nossa, mas isso é massa, cara, porque é, é igual eu falei, cara, você tem que estar no ambiente certo, na hora certa e principalmente preparado. Porque não adianta você estar no ambiente certo na hora certa, mas tem que estar preparado, né, cara? Senão você Eu acho que quem fala isso, não sei se é o Flávio Augusto, mas ele fala que quanto mais ele trabalha, mais ele se prepara, mais sorte ele tem. E o empreendedorismo tem um pouco a ver com isso. Quanto mais você prepara, mais você tem para agregar,
mais fácil vai ser para você fazer, mais sorte você vai ter, mais relações você vai criar, sabe? Então tem muito a ver com isso, assim. Mas isso aí que você está falando, porque quando a gente fala a palavra empreendedorismo, a gente pega a galera do mercado normal e a galera do digital. Eu acho que no seu contexto, você está falando mais do, igual, inteligência artificial, tecnologia, você está, vamos dizer assim, o seu lado mais é tecnológico, mais Sim, digital, com certeza, né? com certeza. Então, assim, cara, eu acredito que na posição que você está, você conseguiu tanto, assim, foi por causa que ser digital, porque o digital, cara, Abre muita porta, é uma cara. porta, e outra, ele avançou, tipo, muito rápido. A inteligência artificial há 2 anos atrás não era nada, né? Cara, tudo avançou em velocidade de foguete. Então, cara, eu acho que cresceu se você empreende nessa área, você na hora você é um foguete, você já vai estar atingindo resultados que você nem imagina, né? É exponencial, né? Fala isso pra gente. Um dos principais parâmetros, eu não sei se esse é o termo correto, mas uma das coisas mais importantes dentro do empreendedorismo ou de uma empresa é a capacidade de distribuição. Né? Então pensa assim, pô, eu tenho uma empresa de carro, quero vender carro. Cara, você só consegue vender carro o tanto que você consegue distribuir seus carros. Se você sair em uma cidade, você só vai conseguir vender para aquela cidade. Vai ser muito difícil vender para outra. No digital, você tem distribuição quase que ilimitada, cara. Você consegue vender para o cara que está, sei lá, como eu estava vendendo para o pessoal lá de Israel, estando nos Estados Unidos, sabe? Então, o digital ele traz essa facilidade. Mas é claro que no mesmo tempo que ele traz essa facilidade, a barreira de acesso diminui, a competitividade aumenta. Então, de certa forma, tem um equilíbrio no jogo, sabe? Sim, seria injusto, né? Mas ainda é injusto, tem muita gente que tá bombando. Você tem que agregar alguma coisa mesmo assim, cara. Não adianta você entrar no digital, você falar, pô, todo mundo tá aqui, eu vou fazer o que dá, que eu quiser e vai dar certo. Também não funciona assim. Tem muita gente que está aqui, tem muita gente que está fazendo o tempo inteiro coisas aqui no digital, sabe? Então, tem que considerar isso também. Distribuição, cara, muito importante. Não, massa. E aí, cara, continuando nessa questão da parte do que você entrega de conteúdo. Você falou que essa questão da metafinanças. Eu tô resumindo tudo que você falou na palavra, porque eu gostei dessa palavra. É fácil, né? Mas é uma palavra fácil que conectou, que é o código, né? Como o pessoal fala. Eu achei muito legal isso que você falou do metafinanças, dos acessos, né? Que você comentou, das conexões que você tem, da questão de como a empresa, de como a tecnologia ela tá se conectando. E uma das coisas que eu mais penso, cara, é que, tipo assim, não adianta você procurar riqueza, porque riqueza, as pessoas acham que riqueza é uma base. Não adianta você procurar riqueza sem você ter uma base. Qual que é a base do Felipe? Pra você construir isso daí, entendeu? Cara, isso aqui eu não coloquei no roteiro, mas acho que tá encaixado ali. Não, essa é uma boa pergunta, cara. Vou ter que ter um tempo pra pensar. Qual que é a minha base? Vou explicar, talvez, o que eu tava pensando aqui. Vai, porque pode que acontece? Vamos usar um exemplo. Eu também tô no digital, mas eu tô no digital. Eu era um designer, que eu era especificamente para trabalhar e ganhar dinheiro, uma corrida dos ratos. Sim. Só que chegou um momento que eu entendi que a corrida dos ratos, eu ia correr de qualquer jeito, é melhor correr para mim, em vez de correr pro outro, né? Sim. E aí eu entendi que é melhor eu fazer meus rolês, eu entender que correr atrás das coisas pelas minhas forças e entender que a venda tudo é venda e tudo estava no digital. Só que eu não teria isso se eu não tivesse a primeira base, que é família, segunda base, que eu acho que é a principal, que é a partir de Deus, sabe? Sim. Eu acredito muito que Deus, ele te dá a base para você... Não, a partir daqui eu só estou aqui por causa também da questão divina, mas não estou falando da parte religiosa. Mas você, tipo assim, olhando a parte de crença, assim, cara. Como é que isso conectou? Porque tem essa questão no meio não cristão, mas no meio religioso, de que dinheiro... Qualquer tipo de religião, ele geralmente tem deixa o dinheiro na lateral, porque acha que dinheiro é ganância. Como é que é essa questão da riqueza, ganância, dinheiro e essa parte, mas para você, assim, o que você pensa? Cara, são muitas perguntas, né? Não, muitas perguntas boas, porque, primeiro, respondendo de forma bem clara e objetiva, eu tenho uma base firmada 100% em Deus. Eu preciso disso. Já entendi que não é uma questão de ser legal, ou ser gostoso, ou ser feliz. Cara, é uma questão de necessidade. Eu necessito isso. Eu entendi que não é meu intelecto que é o superior, não é o dinheiro que vai me levar lá. Cara, tudo se submete na palavra de Deus, na vontade de Deus, nos planos de Deus. Então, minha base principal é essa. É claro que, a partir disso, outras bases são indexadas, vamos colocar assim. Aí entra família, entra boas... Não só família, mas boas relações, amigos, amizades, né? Namorada.
se Sim, Deus ó, quiser, eventualmente, esposa, né? esposa. Exatamente, é. E, então, assim, existem muitas bases, mas todas elas de alguma forma, se correlacionam com essa principal, com essa Abrindo parênteses premissa. aqui, ó, pra você não tomar um pau depois, manda um abraço pra futura aí. Abraço, amor. Brincadeira, pode continuar. Então, assim, essa parte de riqueza e o mundo cristão, principalmente no Brasil, cara, tem muitas coisas que são difíceis de serem tratadas. Primeiro que existe um preconceito, existe quase que uma visão ruim de riqueza, cara. O pessoal fala da parábola do O jovem rico no Ah, céu o e, rico no- o buraco da camelo agulha. pega pelo buraco da agulha. Cara, até falando dessa parábola, o pessoal esquece que né? no contexto que eles se encontravam, os judeus, a riqueza era um sinal da tua proximidade com Deus, né? Então, eles acreditavam que Deus, quando ele amava alguém, quando ele abençoava uma pessoa, aquela pessoa prosperava. Então, O naquele... Abraão, né? Aqui é o Abraão, Abraão, Moisés, Moisés. né, José. José, Então, José. naquele contexto, para aquele pessoal, que eu acho isso engraçado, o que Jesus estava falando é que, olha, gente, vocês acham que esse pessoal que foi abençoado por Deus vai para o céu, mas é mais fácil para esse pessoal que foi abençoado. É mais fácil para um camelo passar num buraco de agulha do que esse pessoal que vocês acham que foi abençoado ir para o céu. E aí os discípulos ficavam, pô, mas se esse pessoal que é abençoado não vai, imagina a gente. Então era mais nesse contexto. Isso. E o pessoal, ele mascara muito, sabe? Mas assim, Mas trazendo... eu acho que a ideia franciscana até. tem muito da trouxe ideia muito franciscana, mas também tem muito Outras ideias também, né? contextos comunistas, socialistas também, que... Teologia da libertação, né? Tipo, Libertação tem também, prosperidade também tem bastante, que acaba poluindo muito da ideia do que você pode fazer com riqueza e como você pode conquistar. Então, assim, tem vários problemas que levaram para essa situação. Mas, de uma forma geral, cara, eu vejo riqueza como ferramenta, como instrumento. Ativos são ferramentas que você pode usar, se você tiver uma boa gestão, se você souber o que você está fazendo, em prol de um objetivo. Né? Você pode ter os seus talentos e pegar os talentos e esconder debaixo da terra. verdade. Você pode pegar os seus talentos e colocar no banco, ele vai render um pouquinho. Você pode pegar seus talentos e colocar no negócio, ele vai trabalhar para você. Tem várias formas, cara. Tudo é um ativo. A minha visão é que tudo é um ativo. E quando você entende que riqueza também é um ativo, que riqueza te permite também acessar outros ativos, fazer coisas para o reino de Deus, para pessoas, cara, desbloqueia. É uma coisa que, assim, beleza, cara, não é algo nem bom nem ruim. É uma ferramenta, é uma faca. Eu posso usar para uma operação, numa cirurgia, eu posso usar para machucar uma pessoa. Sim, sim. Essa é a minha perspectiva, E sabe? é uma base para você. Por isso que eu falo da base, que você ter essa base é o segredo. Igual aconteceu. Com certeza você deve ter muita história, assim, de pessoas que você já ouviu falar. Mas eu conheço pessoas que... Conheci não, mas eu já vi história de pessoas que se suicidaram porque perderam... Sei lá, o cara não deu certo uma parada, uma empresa se suicidou. Entendeu? Muito, cara. Se o cara não tem uma base, não adianta o cara ter muito dinheiro. Eu vou contar agora uma historinha que eu gosto muito da cultura judaica, eu gosto de aprender também com as histórias. Os rabinos contam muita história, né? Talmud, eu lembro. E eles contam... Eu lembro de um rabino contando uma história sobre como é que é o dinheiro, assim. Ele contava que... Os rabinos, geralmente, eles têm umas barbonas. Não sei se vocês já viram, mas Isso, é uma barbona branca e tudo mais. E aí esse rabino estava dando aula para os alunos. E, cara, aí um aluno olhou assim para o rabino e perguntou, rabino, uma pergunta, assim, eu sei que tá fora de tópico, mas quando você vai dormir e tá frio, você pega o cobertor e coloca em cima da barba ou você coloca o cobertor embaixo da barba? Aí o rabino ficou assim, mas que pergunta que é essa? Ele falou, menino, não sei não, e continuou a aula, né? Aí beleza, passou o tempo, no outro dia o aluno chegou na sala de aula e aí viu o rabino tava com aquela cara cansada, não tinha conseguido dormir à noite. E aí o rabino olhou pro aluno assim, menino, não acredito que você fez isso comigo. Você sabe, olha, eu nunca parei para pensar se eu colocava a barba dentro, fora do cobertor, mas a partir do momento que você me perguntou, eu agora fico pensando nisso o tempo inteiro e eu não consegui nem dormir. Qual que é a moral da história por trás disso? Que o dinheiro, cara, ele começa a se tornar um problema a partir do momento que ele se torna o foco. Assim como a barba do rabino. Quando você não pensa no dinheiro, quando ele não está no foco, no cerne da questão,
cara, você vai dormir tranquilo. Você não vai... Você vai colocar a barba para baixo, para cima, não importa. Mas agora, quando você começa a pensar, focar naquilo, cara, aí você não vai conseguir dormir. E aí você não vai conseguir prosperar, você não vai... Cara, eu entendo dessa forma. Concordo. E eu acredito que tem pessoas que pensam nisso como o centro e vão conseguir prosperar, beleza, cara. Eu acredito que existe... Porque o princípio, se o cara trabalhar bem, é princípio. Se ele trabalha, ele colhe. Às vezes o cara é bom Na grande maioria das vezes, sim. Eu acredito que existem foras da curva para quase todos os cenários, sabe? Isso. Então, eu acredito que se a pessoa colocar no centro, ela pode prosperar. Mas, cara, no geral... O emocional, né? No geral, quando você não coloca o dinheiro como centro, você começa a tratar ele muito mais levemente e aquilo começa a se tornar mais natural para você. Então, tem muito a ver com isso. De você não colocar o dinheiro acima de tudo, não colocar ele como o seu... Trazer até mais termos cristãos aqui. Mestre, né? O seu senhor. Isso é verdade. É você ser escravo dele. Na verdade, ele tem que ser seu escravo. Ele tem que trabalhar para você. Ele tem que ser um ativo, cara. Exatamente. Você não pode ser o ativo do seu dinheiro. O dinheiro tem que ser seu ativo. Você tem que colocar ele para trabalhar. Entendeu? Tem um livro, cara, que eu li. Não sei se você já leu. O Homem Mais Rico da Babilônia. Já ouvi falar, cara, nunca li. É muito bom, cara. Já ouvi falar. Nossa, ele é excelente. Ele dá uma explicada. Ele é um livro de fábula financeira, digamos assim. Eu gostei muito desse negócio de fábula financeira. Acho que é um dos únicos que eu li que dessa pegada. E fala muito disso, do dinheiro ser escravo, né? Porque o personagem principal é um escravo e tal. Mas eu não vou dar spoiler, podem assistir. Podem ler, na verdade. Você consegue ouvir também o audiobook. Eu ouvi em audiobook, cara, muito legal. Então, pra mim, tem muito... Voltando à pergunta original sobre dinheiro no meio cristão, cara. Riqueza no meio cristão, mais do que dinheiro. Cara, eu acho que existe essa barreira cultural e muito da igreja hoje em dia hoje em dia não, desde sempre tem a ver com a cultura. E isso é um problema porque a igreja tem que ser contracultural. E eu acredito que é um problema ruim porque impede pessoas de fazerem coisas boas pro reino, cara. De atender pessoas, de ajudar pessoas, ajudar igrejas em outros locais. Tem muitas pessoas que precisam, sabe? Então, eu acredito que quando você entende que riqueza é um recurso e você pode usar isso pro reino, é mais do que, desbloquear. Se torna uma obrigação você entender como fazer. Se torna uma obrigação você entender, uma obrigação moral você entender como você pode participar daquilo e usar de todos os seus recursos para movimentar o reino de Deus. Concordo. E sobre essa questão, cara, é muito massa que você falou, cara. Mas, continuando nosso assunto, cara, vamos falar do assunto do tema do podcast também, que é a inteligência artificial, cara. Perfeito. A gente conversou um pouco mais cedo, mas eu vi uma notícia, acho que eu não expliquei totalmente a notícia. Eu vi uma notícia que, por causa dessa greve, né, de Hollywood, que teve agora no passado, acho que em novembro, se não me engano, foi uns 3, 4 meses de greve de roteiristas, né? E assim, Hollywood hoje em dia, por causa dos excessos de streaming, você tem ali um excesso de produções. Eu acho que a Netflix lança 50 produções por mês, cara. Imagine, 50 produções, que é séries e filmes. Então, imagine o tanto de roteirista para trabalhar numa série. Série tem 10 episódios, tem série que tem 24. Então, assim, é muita produção, cara. E eles não necessariamente compram, eles constroem a série do zero. Então, assim, é muito roteirista, é muita produção, enfim, isso mesmo. E a gente sabe que a inteligência artificial, acho que a primeira vez que o povão viu inteligência artificial foi nesses aplicativos visuais, de desenho, né, de mudar a face. ChatGPT. O ChatGPT, não, mas o ChatGPT eu acho que chegou no nível, assim, nem todo mundo tá no ChatGPT, mas quem chegou no ChatGPT é quando é mais área profissional. Mas a galera do povão, vamos dizer assim, o afegão médio, como o Emílio Surita do Pânico fala, foi nesses aplicativos visuais, né, de foto, né, de um FaceApp, que é famosão e tal. E aí, voltando nessa questão, lá em Hollywood está sendo mandado embora um monte de roteirista tal, por causa de uma das inteligências artificiais, fora o ChatGPT 5, é a Cloud Tree, né, que o pessoal fala que é muito boa também, sim, que é sim. Bacana. Eles falaram que eles estão alimentando ela com 100 anos de roteiro, porque Hollywood tem 100 anos, né? Imagine, 100 anos de roteiro, colocando dentro da Cloud Tree, eles só colocam argumento lá, cara. Argumento do filme, tipo assim, um mocinho tem essa característica, mocinha tem essa, e no final eles ficam entre si, mas tem que ser diferente de todos os filmes já feitos. Cara, a inteligência artificial cria um roteiro top. Sim. Porque os caras têm o quê? Poderoso Chefão, tem base de tudo, né? Então, meio que... Claro que depois eles só dão uma analisada ali pra ver se tá tudo certo. Mas, cara, olha só a potência. Hollywood já deve estar usando isso daí, cara. Com certeza. E hoje em dia o pessoal tá sendo mandado embora. Pra você, cara, o que você vê esse avanço? Vamos olhar na parte da organização, tipo, uma parada ruim e boa. Vamos primeiro pra ruim, depois pra boa, porque eu acho que chama atenção mais o ruim. O alarme. Qual que é o alarme da inteligência artificial? Eu
se você topar, eu queria dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu Isso queria aí, entender isso aí. primeiro o que é inteligência artificial. Ah, verdade. Porque tem muita gente que fala inteligência artificial sem saber o que é O que inteligência é IA, né? porque IA, cara, é muita coisa. É você pensar em como, dentro da computação, dentro do computador, criar algo que emule capacidades humanas, como, por exemplo, a capacidade de decisão, de análise visual. Então, tem muito a ver com isso. Então, é uma janela muito ampla. Dentro de inteligência artificial, que é um mundão, você tem um mundo também consideravelmente grande dentro, chamado machine learning, que é aprendizado de máquina, que é você conseguir criar algoritmos, usar estatísticas para você conseguir, dentro de um processo de aprendizado, fazer com que aquele algoritmo ele tenda a ficar melhor em alguma função. Então, você treinar um algoritmo para conseguir identificar se um e-mail é um spam ou não, por exemplo. E ele conseguir ficar cada vez melhor, quanto mais e-mail ele vê, melhor ele fica a identificar. Né? E dentro desse mundo, você tem ainda um outro mundo, que é o mundo de Deep Learning. Nossa, Que é o aprendizado profundo de máquina. Então, Deep Learning é quando você entra no mundo de Machine Learning e você começa a pensar nesse processo de aprendizado numa perspectiva neural, como se fosse quase como se fosse um cérebro humano. Você tem várias camadas de neurônios, imagina como se fosse um neurônio no cérebro, várias camadas de neurônios digitais, e essas camadas, elas trabalham entre si, fazem correlações, se conectam ali para, de alguma forma, aprender, entender generalizar e aprender algumas características dos dados que ela está consumindo. Tá? Não sei se eu estou falando de forma muito técnica, mas de uma forma geral é tentar emular um cérebro humano dentro do computador. Vamos colocar de forma bem superficial, sabe? Então, foi em 2017 que a Google lançou num paper, num artigo científico chamado Attention is All You Need, atenção é tudo que você precisa, uma arquitetura de Deep Learning, de aprendizado profundo chamado Transformer. Parecendo lá o filme lá dos Transformers, mas é uma arquitetura de aprendizado profundo para inteligência artificial, para redes neurais, que ao invés de permitir com que uma rede neural aprendesse sequencialmente, ela conseguisse fazer isso de forma lateral, tá? Sem entrar de forma profunda nisso, cara, isso, a partir disso daí, muitas coisas, é como se fosse a revolução moderna da inteligência artificial. Isso deu origem a o que veio a ser o ChatGPT, que a propósito foi a maior plataforma a chegar a 1 milhão de usuários mais rápido no mundo. Pois é, foi... Eu acho que 1 mês ou 31 dias, se eu não me engano, alguma coisa assim. Foi 2022 que lançou, né? Que lançou para o público geral. Eu acho que não foi 1 milhão, foi acho que 100 milhões, alguma coisa assim. Não, é absurdo. Eu não lembro o número agora, mas foi absurdo. Passou, o TikTok era o top nesse sentido e ele passou o TikTok nesse sentido. E também está sendo utilizado, por exemplo, em... esse processo de AI generativa está sendo usado também para imagem, arte, que foi o que você falou do roteiro. Exatamente. Então, inteligência artificial não é um negócio novo. Existe faz muito tempo, começou lá na década de 1950, 60, tá? E ela está evoluindo há muito tempo. Mas agora ela começou a atingir a massa. Isso, ela saiu dos laboratórios. Né? E aí essa é a questão que eu ia te perguntar, cara. Então, muito boa explicação. Então, só para entender mais detalhadamente, o que a Google, né? O que a Google fez, você já viu aquele filme 2001, Odisseia no Espaço? Sim, Ou sim, você já ouviu falar o início clássico dele? Que daí chega a nave e joga a informação do lá. osso também? Isso, daí acho que o início do Barbie, o filme Barbie, quem assistiu? Eu assisti, tive que assistir. O início do filme Barbie meio que traz essa pegada também, que ela coloca a boneca Barbie, as menininhas que só brincavam de bebezinha, mas sabe o que é com a Barbie. Ou então, Odisseia no Espaço, acho que a Barbie pegou do Odisseia no Espaço, deixando claro, tá, pessoal? Isso. Eu peguei a referência do Odisseia no Espaço, mas pra quem não viu Odisseia no Espaço, porque é um filme bem complicadinho pra assistir, até eu achei meio assim, mas ele é top, é do Kubrick, né? É um filme top pra quem curte cinema. Pra quem não curte, vai achar meio paradão. Meio monótono. Ele é bem monótono. Mas acontece isso. Os humanos, eles são homo sapiens, e aí por causa dessa coisa, desse código que é solto pra eles, eles começam a ver o outro mundo. Foi isso que a Google fez, digamos assim, expondo esse Transformer? Cara, foi... Pra mais quem ou menos, técnico, parecido isso. Assim, foi uma revolução tão importante... para o mundo de inteligência artificial, digital, né? Deixando claro. Para o mundo de inteligência artificial, quanto? Porque foi a partir disso daí que tudo que a gente conhece hoje em dia, que
tá de forma explícita como inteligência artificial veio a surgir. Inteligência artificial já era uma coisa que dava muito dinheiro para muita empresa, como por exemplo o Google. Um algoritmo de ranqueamento do Google usa muito inteligência artificial. Sempre mexi com inteligência artificial. Algoritmo de inteligência do Facebook, Instagram, tudo isso inteligência artificial, né? Mas agora, cara, você tem capacidade de gerar informação. Você tem a capacidade de, como que eu estou fazendo na Cognos, colocar um funcionário artificial, né, um funcionário digital para trabalhar de forma totalmente autônoma. Então, assim, esse nível, ele só se tornou possível pelo que a Google publicou em 2017, cara. Então, por isso que foi um breakthrough muito importante, assim, Isso sabe? em 2017 que foi 2017 é muito recente, cara. Isso é muito recente. Eu vi a primeira vez dessa evolução da inteligência artificial foi ali porque eu vou falar do render, quando você pega um modelo cinza e você renderiza ele e transforma ele em 3D. O 3D, como se fosse um filme da Pixar. Você assiste um filme da Pixar, sim. você olha pro filme e fala, cara, esse filme é um vídeo. Só que por que ele virou vídeo? Por causa de uma modelagem digital. E a modelagem é na mão, aquela coisa toda. O que acontece foi o seguinte, em 2017 ali, naquele período pouco antes ali, em 2015, cara, aconteceu uma inteligência artificial, entrou na parte das renderizações, já estava, a Pixar já usava, mas veio pro povão. Aí eu sempre mexi com Blender e, cara, eu tive acesso a um negócio chamado Cycles, que me deu assim, eu fazia foto, cara, eu sempre mexi com desenho, eu fazia um desenho parecido da Pixar. No meu computador, que eu gastei, sei lá, R$8.000 para fazer um computador que fazia uma coisa que o computador de $40.000 da Pixar fazia, um exemplo. Todo mundo olhava e falava, cara, você é um gênio, mas eu falei, cara, isso aqui é que top, inteligência artificial, tal, top. Só que chegou em 2017 depois, em 2020, acho, a Unreal Engine. Cara, eu fiquei louco, cara. Os caras inventaram um real-time de inteligência artificial, cara, que é absurdo, que tem a ver com esse machine learning. Não sei se é machine learning, não sei, mas tem a ver com IA. Que assim, é uma realidade aumentada, mas você consegue criar uma realidade, é tão perfeito, cara, que você consegue mover assim o arquivo de um objeto 3D no cinza e ele renderiza sem precisar de calcular o tempo do render. Sim. Aí eu falei, cara, isso aqui tá muito rápido, cara. E eu não tinha ideia dessa pegada que você falou da Google ter exposto essa informação. Aí quando a gente trocou ideia aquela vez, eu falei, comecei a conectar pontos. Falei, cara, então a minha vida melhorou a partir de 2018, quando eu vi como é que as coisas ficaram rápidas pra mim. O render, tecnologia de edição, eu falei, cara, isso aqui não tinha na minha época, era tudo mais orgânico, né? E eu tenho certeza que esse episódio vai estar gravado. Daqui a alguns anos a gente vai voltar a ver ele. Eu vou falar, cara, vocês não sabiam de nada. Daqui 3 anos. Não, pra você ter uma noção. Como é que é isso aí? Futuro. A inteligência artificial está avançando, cara, dobrando, em média, assim, de poder, de processamento e tudo mais, a cada 3,4 meses. Cara, como é que é isso? É exponencial? Como é que é? É exponencial. A dobra é uma progressão geométrica. Ela dobra a cada 3,4 meses. Tem a lei de Moore, que é uma lei famosa, que fala que a capacidade de processamento do chip no computador vai dobrar a cada mais ou menos 2 anos. Pô, a inteligência artificial está dobrando a cada mais ou menos 3,4 meses. Em segundos, quase. É muito rápido, cara. Eu fiz aqui um cálculo para só ter uma noção. Em 5 anos, a inteligência artificial ela vai ter crescido, multiplicado 205 mil vezes. Em 10 anos, 42 milhões de vezes, cara. 42 milhões de vezes nessa progressão. Essa progressão ela está acontecendo desde 2012. Foi publicado pela OpenAI, que fez um estudo em cima disso. Nossa. Se essa progressão se manter, cara, em 10 anos... inteligência artificial, o nível, a capacidade vai ser muito além do que qualquer humano conseguiria chegar. Muito além, tá? Então, eu acredito de forma bem prática que a inteligência artificial ela entra num processo de comodizar a inteligência. Inteligência, cara, sendo a capacidade de você usar seus recursos para atingir um objetivo, né? Entendi. Hoje em dia, essa habilidade, ela tá... cara, limitada a poucos humanos, né? Todos os humanos, cara, são os mais inteligentes do mundo. O pessoal ganha dinheiro, todo mundo quer esse pessoal trabalhando com eles, governos contratam. Isso que é tão escasso, que é tão valioso, que dita países, vai agora estar acessível para todo mundo na palma da mão no celular, cara. Então é uma revolução muito grande, sabe? E barato, né? Porque o ChatGPT custa menos de R$100, cara. O GPT-5, né? O GPT-4. 4, perdão. 4 custa é muito 100, barato. é $20, então cara, dá 100 pelo reais. Amor de Deus, cara. $20 é nem R$100, nossa Deus. Então, cara, você ter acesso a isso, na minha opinião, vai mudar muita coisa, sabe? Já está mudando muita coisa. E eu acredito que, falando até agora de futuro, que foi o que você trouxe, isso. Muito do que dita como as coisas elas acontecem tem a ver com a influência que, por exemplo, um povo tem, uma empresa tem, um país tem. Né? Tipo,
Pô, muito do que o mundo vive hoje no Ocidente tem a ver com os Estados Unidos. Isso. Pô, por que os Estados Unidos está em todo lugar? Por que está influenciando tanto assim? Por que ele é tão grande? Por que tudo isso? Cara, a minha teoria, resumidamente, é porque eles acertaram em criar aquilo que o povo quer. Isso. Essa é a minha teoria. A selvageria, eles entenderam como é que a selvageria humana funciona. E eles entenderam quais são os entregam, problemas, eles entenderam como criar resultados. Cara, o mercado norte-americano é o mercado, pô, maior mercado do mundo. Absurdo, Eles né, produzem os melhores produtos do mundo. Cara, então eles acertaram isso. E eu acho que a capacidade de influenciar o futuro, ela está diretamente relacionada com a tua capacidade de criar o que as pessoas querem. Quando você traz inteligência artificial, que é a comoditização da inteligência, como um meio de criar algo que as pessoas querem, cara, você está falando da, sei lá, numa mudança Revolução, brutal, uma uma mudança brutal do mundo, assim. Você vai ter pessoas, indivíduos, não estou falando em time, que vai, cara, no quarto de casa conseguir criar uma empresa unicórnio, que vale $1 bilhão. Você vai ter gente mudando indústrias. Você vai ter indústrias sendo desfeitas de um dia para o outro, novas indústrias crescendo, né? Muita gente tem medo, por exemplo, que a inteligência artificial vai tirar o trabalho de todo mundo. É um tópico forte, cara. Principalmente para mim na Cognos, né? Que fala sobre isso. Pô, tô querendo criar um funcionário artificial. Cara, olha só, eu mexendo com a Hidden Station, você já mexeu ali quando você abre o CRM ali? E eu olhei e falei, eu acho que tem muita inteligência artificial lá antes dessa questão do machine learning, mas tem inteligência artificial lá. E eu olhei e falei, cara, se eu tivesse pegado umas paradas aqui automático, cara, quando alguém manda uma mensagem, quer marcar coisa, eu não preciso fazer isso, cara. Se eu treinar um maluco, ele sabe ver a minha agenda do Google, ele vê tudo. Então, assim, se eu treinar uma IA, no caso, né? Não preciso nem... Claro que o secretário é interessante, mas ele meio que substitui uma secretária na parte chata de ligar, de mandar mensagem pro cara, você vai amanhã, tá tudo certo? Cancelou, não sei o quê. É muito automático. É meio que eu consigo prever. Imagine, se eu prever, prevejo, né? Imagine uma inteligência artificial igual a sua, por exemplo, que... Cara, e é a realidade. Vai cortar trabalho mesmo, e aí? Cara. É o que o pessoal pensava, por exemplo, na primeira Revolução Industrial. Então, assim, eu pensei isso também. A história, se repete. É difícil dela se repetir igual, mas ela muitas vezes rima. Ela muitas vezes rima, né? Então, o que aconteceu na primeira Revolução Industrial? Quando você vai estudar, o pessoal começou a sabotar as máquinas. Porque eles achavam as máquinas estavam roubando os empregos, porque, pô, máquina entrava numa indústria, a produção daquela indústria multiplicava por 10, 100, cara, não precisava dos mesmos funcionários, demitia muita gente. Daí que até vem a palavra sabotagem, não sei se você sabe, mas tamanco em francês é sabot. Então, o pessoal lá na França colocava tamanco dentro das máquinas, aí daí veio a origem da sabotagem, não sei se você sabia. Que top, cara. Pois é. E o pessoal, cara, começou a sabotar porque tava com medo, pô. Tava com medo. Só que passou alguns anos, o mundo continuou, as pessoas se adaptaram e, no final das contas, a conta deu que 4 vezes mais empregos foram criados. Né? Então, pô, é uma diferença muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas falam, pô, cara, inteligência artificial vai roubar meu trabalho, pô, não tem trabalho, tem muito pouco emprego, eu não consigo emprego. Cara, Korn Ferry é uma das maiores empresas de RH do mundo, tá? É referência nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa que aponta que até 2030, mais de 85 milhões de empregos vão existir sem ninguém para preencher. No Brasil, se eu não me engano, foi publicado, eu esqueci agora a fonte, mas acho que até 2027, mais de 1 milhão de vagas relacionadas à tecnologia existiriam sem ninguém para preencher. Cara, então a realidade é que o mercado de talento humano não consegue acompanhar a demanda. Não consegue acompanhar a demanda. E isso vai se distanciar cada vez mais, cara. Quando você resolve um problema, 10 novos aparecem. E precisa dos resolutores de problema. Cara, o tempo inteiro. Então, a realidade é que, olha, a inteligência artificial, ela vai roubar trabalhos? Ela vai substituir pessoas. Isso vai acontecer, como você disse, assistente, cara, a secretária, não é difícil você criar uma inteligência artificial que faça aquilo que ela faz. Isso vai tirar todos os trabalhos? Cara, provavelmente não. Então, o Fórum Econômico Mundial publicou, acho que em 2022, que a inteligência artificial, se eu não me engano, ela vai pegar
80 milhões, 85 milhões de trabalhos. Uhum. Assustador. Vai criar 97 milhões novos. É. Então, um saldo positivo de 12 milhões. E a gente só tá no começo, cara. E novos, eu acho que o que a galera talvez reclama é aquele mesmo problema que deu na máquina de escrever né, com o computador. O cara vai ter que se adaptar. Se ele escrever na máquina de escrever, ele vai ter que escrever no computador, né? Então, acho que é a ferramenta, né? Essa é a vida de todo mundo, cara. A vida é assim. É igual a rede social. A rede social uma cai, outra vem. Na minha época era Orkut. Aí o MSN, hoje em dia, é o WhatsApp que substitui tudo. Pois é, e assim, você pode escolher não se adaptar. Não tem problema. É. Só que você tem consequências. Toda decisão leva a uma consequência, né? E a decisão que você tem de se adaptar é você conseguir jogar o jogo. E aí você pode ter algo mais próximo do que as pessoas chamam de estabilidade. Só que isso não existe quando você escolhe se manter na mesma constância ali de sempre, sabe? Então, eu acredito muito que existe sim essa dificuldade que muitas pessoas vão passar de ter que se adaptar. Eu sei que isso... Eu tô falando, cara, pô, eu sou jovem. Eu sei que para uma pessoa que tem 60 anos, 70 anos, pô, é difícil de uma pessoa dessa se adaptar, de uma pessoa dessa ser treinada, de uma pessoa dessa conseguir um emprego. Mas a realidade é que isso vai acontecer, é inevitável. E as pessoas que melhor se adaptarem vão ser as pessoas que vão estar, cara, assumindo a frente. Tá? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Todo mundo falava, vem internet, vem não sei o quê. Daí caiu, porque minha família faz livros. Meu pai fez mais de 200 livros desde 95, sabe? Mais, acho que uns 300 agora. E livro, cara, caiu muito. Muito mesmo. Antigamente tudo era livro didático, caiu. Praticamente não tem. Só que abriu outro mercado. O livro do cara, por exemplo, o empresário específico quer lançar um livro dele. O que ele vai procurar? Não existe, cara. Não tem ninguém. Aí a nossa editora vai lá e segura esse daí. Então, assim, toda semana, todo mês, meu pai já teve que ter reuniões e vários caras para escolher o cara para fazer livro. E eu falo, cara, antigamente não tinha essa demanda, na época que o livro era, tipo, alto. Na década dos anos 2000 não tinha essa demanda que tem agora. Entendeu? A mesmo trabalho. Minha mãe tá fazendo a mesma coisa. Não mudou. Ela é redatora, ela é escritora, ela é ghostwriter. Cara, não mudou. Não mudou nada. A ferramenta é a mesma. O Word é o mesmo. Sim. E o ChatGPT é o mesmo. Só que, cara, não atende ela, cara. E, obviamente, se eu no futuro atender ela, digamos assim, tal, vai precisar dela ainda. Porque ela vai precisar ter que editar, ela vai ter que precisar botar no software. Vai precisar da pessoa, entendeu? Os funcionários não artificiais, mudou, eles vão precisar de um chefe, cara. Entendeu? Por isso que eu falo a galera mais velha. Cara, não se adapta à modernidade, né? Estuda, né? Sim, tudo cara. é estudo. Então, assim, no final das contas, não tem nada de novo debaixo do sol. Eu acho que as regras, elas vão continuar a mesma. Hoje você ganha dinheiro e você sobrevive fazendo aquilo que as pessoas querem, criando aquilo que as pessoas querem. No futuro, quando a inteligência artificial assumir o seu trabalho, vai continuar a mesma coisa. Só que ao invés de você ter que colocar a mão na massa, talvez você seja um administrador. Pode ser que sim. O cara do prompt da pode ser IA, o cara ou pode ser o cara que vai estar administrando os caras do prompt. Não sei, não, cara. Mas... Cara, é absurdo. Eu vejo canais que estão... Talvez você pode ter falado isso, do futuro, da coisa de entrar nesse assunto do futuro da IA. Tem canais do YouTube que eu vi começarem, cara. O cara falava sobre IA, de prompt. O cara é um promptista, digamos assim. Não tem esse... Engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Se eu não me engano, tem o salário da OpenAI, engenheiro de prompt, de $275 mil por ano. Caramba, cara, isso é muito dinheiro. Pra um cara só trabalhar com prompt. Se o cara quer ter um emprego físico e não quer empreender, fica estudando prompt. Mas por que tem essa correlação? Porque, cara, a forma com que você usa a inteligência artificial, ela grita. Tipo, se eu dou uma inteligência artificial numa mão de uma pessoa que não sabe o que fazer, cara, não vale a mesma coisa. Não vale nem próximo da mesma coisa com uma pessoa que sabe fazer, cara. É o oráculo na mão errada da época grega, cara. né? Exatamente. Então, assim, sempre vão ter oportunidades surgindo. Mas eu acredito que, e aí até falando um pouco mais do futuro, porque ainda acredito que a gente não está próximo disso. Mas vai chegar um tempo, e a gente está falando, de 42 milhões de vezes melhor daqui a 10 anos. Nossa. Que, cara, é inevitável que, a gente vai ter uma sociedade que o fazer ou criar aquilo que as pessoas querem não é feito mais por humanos. Né? A gente não precisa se aventurar nisso. E aí, o que acontece? Cara, pra mim, é uma incógnita. Eu já vi o Elon Musk, se eu não me engano, publicou no X que ele acredita que a geração dos super inúteis vai surgir. Que é o Huawei, né? Aqueles gordinhos do Huawei, já viu? Pode ser que seja. Mas lá, né? É o pessoal que não precisa trabalhar. E não porque, não quer, é porque, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles não conseguem fazer nada melhor do que
a inteligência artificial conseguiria, só que por muito mais caro. Então, não tem o que fazer. Eles não têm problema, eles conseguem viver, porque o custo de vida, os problemas ficaram tão baratos de serem solucionados que o sistema consegue suportar essas pessoas, elas vão poder existir sem precisar trabalhar e elas vão ter uma qualidade de vida melhor do que a gente tem agora. Olha que bizarro, cara. Então, tem muitos conceitos que estão surgindo dentro disso. Tem a pauta do, acho que é salário universal, É isso que eu ia falar, assim. cara. Que rolo é esse, né, cara? Você ficou sabendo disso aí? Sim. Que rolo é esse? Os caras falaram que... Porque acontece, tem aquele medo dos teoristas da conspiração, né? Se você utilizar... No caso, se você perder os empregos, você vai trabalhar de quê? Aí até ouvi o pessoal falando que a OpenAI tava fazendo um projeto junto com não sei quem. Eu não sei os nomes agora, mas que eles iam fazer um salário universal para pessoas utilizarem a íris do olho, algo que envolvia a íris do olho para desbloquear esse valor. O Sam Altman, que é o... Como é que é isso aí, cara? É o CEO, eu não sei exatamente que pé que ele tá, mas... Que famosona. É um dos principais rostos aí da OpenAI. Ele tem um outro Isso. projeto à parte, que eu acho que chama WorldCoin, alguma coisa assim, que a ideia é criar um identificador universal e eles estão usando a íris como esse identificador universal. É um projeto meio esquisito, mas... Né, fazer o quê? É o que é, né? Eu acho legal, os teoristas de conspiração piraram, cara. Eu sigo uns grupos muito legais, cara. Que falam de Tartária, que falam umas paradas muito loucas. Eu acho muito legal acompanhar os caras. E aí, quando eu saiu isso daí, cara, já falaram, pensa comigo. E daí falaram mais ou menos isso que você falou, que você trouxe embasamento. Os caras não trouxeram, tá parecendo bando de louco. Mas você falando, eu trouxe embasamento, eu entendi. Que não vai precisar de IA, que não sei o que e tal. E aí, quando eles falaram, e pra fechar, eles falaram, cara, você vai ganhar esse dinheiro universal. Sim. E esse dinheiro universal será a sua marca. Eles associaram com a marca da besta, que os caras falam da Bíblia. Pode ser viagem ou pode ser verdade, a gente não sabe, né, cara? Que loucura, né? Tem muita coisa. Eu acho legal isso daí. Mas assim, tá caminhando. Eu fico pra de olho, isso, né, cara? Então, tá caminhando para cada indivíduo ter um identificador universal, mundial. Tá caminhando para muitas coisas só serem possíveis de serem feitas através desse identificador, compras e tudo mais. Então, o mundo caminha para isso. Então, quando você estuda criptografia, quando você estuda ciência de dados, quando você estuda, cara, segurança cibernética, cara, essa ideia de você ter um identificador universal, ela se torna muito importante. Essa ideia de você ter um lastro de confiabilidade que é atrelado a um identificador universal, que se torna muito importante. Então, as coisas começam a funilar, sabe? Meio que naturalmente para isso. É esquisito falar, mas é verdade. É um assunto que eu gosto muito. Cara, pra gente ir na parte do fim, só pra fechar esses assuntos de IA, tem uma coisa que eu queria só comentar, que talvez você possa falar, que é como destruir a IA. Vamos criar esse quadro. Como se a IA dominou tudo, aquele Huawei, como a gente pode... Eu tenho uma ideia já. Eu já tenho duas versões dessa ideia. E como é que você fala, cara, como é que a gente pode combater IA se a IA dominar o mundo? Isso aqui é papo de louco. Mas ao mesmo tempo entra no que a gente conhece, tem em mãos, tá? Tô falando, não é louco, tipo assim, não é pegar uma arma, não. Tô falando assim, cara, como é que a IA pode ser combatida? Tipo assim, que eu vejo que a galera tá querendo muito fazer isso, sabe? Como é que ela pode ser destruída? O que você sabe sobre isso? Tipo, tem uma chave mestra que desliga ela, entendeu? Mas vamos pisar no chão. Tem a chave mestra que desliga a IA e é a tomada do computador, né, cara? Uma boa. Essa é uma chave mestra. É verdade. Essa é uma chave mestra. Porque ela é inorgânica, né? Ela é inorgânica e atualmente ela depende ainda muito disso, né? De estar conectada a fontes. Tem energia, é muito caro, cara. Para você rodar o cérebro humano, que, pô, é uma máquina fenomenal, assim, de processamento e tudo mais, é muito barato. Assim, acho que a gente gasta mais energia rodando esse celular do que o cérebro humano, pra você ter uma noção. Só que para rodar algo como o GPT-4, cara, que é o modelo de inteligência artificial da OpenAI, é milhões de dólares que eles gastam por dia com as pessoas que eles têm. É muito caro, é muita energia. Que loucura, cara. Então, tipo, assim, minerar Bitcoin, né? Não é tão caro quanto isso. Não, mas essa pegada de vários usa bastante, farms, cara. né? Usa bastante data centers e tudo mais. Tanto que a NVIDIA disparou por causa disso, né? Tá todo mundo querendo comprar placa de vídeo. Isso. Então, mas, cara, eu acredito que a gente ainda está muito longe no futuro em que a inteligência artificial vai se tornar uma ameaça. Existe um movimento forte para desacelerar o avanço da inteligência artificial. Mas isso aí só vai dar crédito para avançar, eu acho. Eu acho que é inevitável. Não tem como. Se você convencer 99% da população a desacelerar, esse 1% que não desacelerar vai sair na frente.
Então, é um jogo assim que é muito difícil de vencer. Eu acho que a aceleração ela é inevitável. E eu acho que ela ainda vai levar um bom tempo para a gente chegar num ponto em que, cara, inteligência artificial, ela de fato é inteligente. O que eu quero dizer com isso? Muito do que a inteligência artificial faz é limitado pelos dados que são usados no treinamento da inteligência artificial. É muito difícil você ter uma inteligência artificial que ela consegue gerar algo novo. Você tem conhecimentos, behaviors, capacidades, comportamentos emergentes que é falado, por exemplo, o GPT-4, no chat GPT, você consegue criar um joguinho, que nunca existiu na internet, e você consegue ensinar o GPT a usar o joguinho teu e jogar com você. Cara, ele nunca aprendeu a jogar aquele jogo, mas ele conseguiu entender com você explicando e ele consegue jogar contigo. Isso é um aprendizado emergente, é uma capacidade emergente que surgiu ali. São sinais de uma... Sinais não, mas está tendendo a uma inteligência artificial geral. Que é uma AGI, que é uma inteligência artificial que consegue emular todas as capacidades cognitivas humanas. Prever a gente é fácil, né? A gente é mamífero. Né? Todo mundo segue uma rotina, não importa qual seja, né? Sim, então eu acredito que ainda está distante. Por exemplo, você só tem agora o GPT conseguindo aprender umas coisinhas, mas você não consegue ver ele, por exemplo, criando uma versão melhor dele mesmo. Muito longe disso, sabe? Então, eu não teria tanto medo de desligar a inteligência artificial hoje. E não, sim, eu conversei naquela questão dos teoristas da computação, da conspiração, que eu lembrei agora de uma coisa, cara, que eu esqueci de citar, que eu queria te perguntar, que você fez economia, eu acho que você sabe mais até, que a gente falou que não é conspirações que eu vou falar, isso que é verdade, que os teoristas da conspiração, eles utilizam isso para alimentar uma outra teoria, que é a teoria de que o mundo é regido por uma inteligência artificial há muito tempo. E agora ela está se mostrando. Eu conversei com um cara muitos anos atrás, com o Israel, estava eu e o Israel numa empresa, meu irmão, né? E aí o cara falou isso pra mim, cara, teoria da conspiração, não é teoria da conspiração isso daí, já existe uma inteligência artificial, ela manda em tudo. Isso foi em 2018, né? Que a gente conversou com ele. 2017, né? Foi justo na época do Behavior, dessa questão que você falou do Transformer, do Google. E aí o cara contou isso pra mim, ele falou, cara, ela já manda em tudo. Daí nisso eu sempre comecei a ver essa questão, só que na época eu não sabia nada, eu era zero. E aí eu vi um pessoal falando de uma inteligência artificial financeira, que eu acho que a gente não falou disso. Da BlackRock? Então, da BlackRock e da Bloomberg, que eu acho que é a Aladdin, já ouviu falar dela? O Aladdin, sim. Isso aí é bobagem ou é só uma ferramenta para investidor bobão lá fazer as aplicações? Ela comanda o mercado, digamos assim. Eu não acho que é bobagem, porque eles são, acho que, o maior gestor de ativos do mundo. Pois assim, gerem trilhões de dólares. Tá na mão de uma IA, né? É isso que o pessoal fala. Né? Eu não acho que tá numa mão de uma IA. Ah, entendi. Tá? É o que eles falam, isso que eu tô falando. É porque, assim, prevê Cara, pra você ter uma noção, o GPT-4 é o melhor modelo atualmente disponível em muitas questões. A Opus da Claude 3 lá, da Anthropic, que é essa empresa que fez o Claude 3, tá se mostrando melhor algumas coisas. Mas mesmo ele... Ela tem suas qualidades. Mesmo esses modelos, quando você vai testar eles, por exemplo, para capacidade de planejamento. Cara, eu tenho esse copo, eu quero lavar esse copo. Então, eu tenho que criar um processo e seguir esse processo. O GPT-4, por exemplo, tem uma capacidade de planejamento de 6,4%. Cara. É menor do que um gato. É menor que uma criança. É muito, muito distante de ser alguma coisa ainda boa, sabe? Então, eu acho pouco provável. As melhores mentes do mundo estão trabalhando nisso agora. O maior recurso do mundo está concentrado nisso agora. E, mesmo assim, você ainda tem, modelos que conseguem 6,4% das vezes criar um processo decente. É aquilo, né? Então, assim, eu acho pouco provável o mundo estar sendo controlado por uma inteligência artificial. Mas existe, e eu acho que até o Sam Altman também ele falou sobre isso, uma probabilidade muito grande de a inteligência artificial ela se tornar super persuasiva antes de se tornar super inteligente. Ah, entendi. Isso pode ser uma coisa que leve nesse... Por quê? Hoje em dia, não sei se você já chegou a acessar o ChatGPT. Já, várias vezes. Quando você manda uma mensagenzinha, ele responde e você pode dar um thumbs up, um like ou um dislike na mensagenzinha, de acordo com a resposta dele. Você pode avaliar, né?
Por que eles fizeram isso? Porque eles querem coletar dados. Eles querem usar desses dados depois para treinar o próximo modelo. E aí eles usam do feedback dos usuários para entender quais respostas foram boas, quais respostas foram ruins. E Vou dar mais like então ou dislike, sei lá. Boa. Você pode confundir o treinamento deles através disso. Mas a ideia, estou resumindo muito aqui, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Então, esse processo de treinamento é um processo que ele não otimiza necessariamente pela verdade. Uma pessoa ela vai dar o like numa resposta, independente se a resposta é verdadeira ou não. Isso. É mais dependente se aquela resposta parece verdadeira para aquela pessoa. Entendi. É subjetivo, né? Às vezes a resposta. Maioria das vezes é subjetivo. Então, o modelo que vai melhor sair nesse processo é o modelo que mais convence as pessoas de que ele está falando está correto. Então, é mais provável a gente ter um modelo dentro desses parâmetros que ele se torne super persuasivo e consiga convencer as pessoas, isso pode ser usado para fake news, pode ser usado para um monte de coisa, do que para, por exemplo, um modelo que saiba de fato o que está acontecendo, falando a verdade, sabe? Então, tem esse lado que dá para ficar de olho, sim. Entendi, não, legal. É menos alarmista, né? Porque a galera é muito alarmista na internet, não tem jeito. E pra fechar, cara, respondendo, não respondi, esqueci, de falar aqui de como destruir a IA, né? Que você falou de puxar o cabo e tal. Eu vi uma matéria falando que o Sol, ele tá tendo tem ciclos de, acho que são 10 anos, 7 anos, 11 anos, algo assim, 11 anos. E em 2012 teve um ciclo de o Sol soltar, como disso, raios solares. E está tendo tempestades de raios solares atualmente, em 2024, que é um ciclo que teve em 2012. E teve nos outros anos também. Então, mais ou menos, esse é um ciclo do Sol, isso acontece. Perfeito. E esses raios solares, eles soltam um feixe de luz ultra forte. E esse feixe de luz, nos tempos modernos, há 200 anos, desde 200 anos atrás, eles não acertam a Terra. Mas há 200 anos atrás ele acertou a Terra. Isso é uma matéria que eu li, depois eu posso até colocar o link aqui do Pedro Lemos. O Pedro Lemos você conhece, né, que é aquele físico, sabe o Pedro Lemos? Eu já ouvi falar, e tal. Sim. Ele é um físico canal, da internet, né, um canal muito top. Ele assim. que explicou isso, da tempestade solar, porque estava tendo muita história, tal. Ele contou, ó, uma vez aconteceu de um feixe de luz, porque é uma bola, né, o Sol. Ele solta feixes. Aí ele acerta toda a galáxia. É muito difícil ele acertar a Terra, porque a Terra é um grãozinho, né? E mais uma vez, meio que foi na direção da Terra. E assim, disseram, de acordo com o estudo, que houveram auroras boreais em São Paulo, aconteceram vários fenômenos de calor e também, ao contrário, negativos também, vários fenômenos na Terra. O que mais me chamou a atenção foi a aurora boreal em São Paulo. Só que ele falou, o que mais me chamou a atenção foi que, se acontecer isso agora, um raio solar, todas as tecnologias vão ser estragadas. Tudo desligado, de acordo com ele. Estou citando o Pedro Lemos, sabe? Para não falar que eu tirei do meu pé a informação. Então, assim, é uma informação muito interessante. Então, eu pensei, cara, olha só, se daqui, sei lá, 10 anos, 11 anos, acontecer de novo uma tempestade solar e esse feixe pegar de raspão na Terra, cara, a gente não tem mais inteligência artificial. Então, já começa por aí, né? Isso é uma possibilidade, mas... É muito 0,0. Não, pode acontecer. Só que, e vai prejudicar muitos sistemas mesmo. Vai ter muito apagão, muita coisa. Tipo, vai ser um ano difícil. Vai ser um caos. Mas, assim, já existem computadores que passam por isso. Ah, isso é legal. Os satélites. Verdade. Os satélites, eles estão fora muitos deles, né? Que, por exemplo, o Voyager saiu do sistema solar. É verdade. Tem satélites que eles estão fora do sistema de proteção da Terra, que a Terra tem um sistema de proteção natural, né, contra esses raios do Sol. Sim. Então, tem satélites que estão fora disso, eles recebem essas rajadas o tempo inteiro e eles, cara, estão sobrevivendo. Por quê? Porque já foi pensado estratégias para lidar com isso. Então talvez o nosso celular estrague, mas tem coisa que não vai estragar. Tem coisa que não vai estragar, não vai ser o final da civilização humana. É isso que o pessoal falou. Pode dar muito problema, mas, cara, eu acredito que a tecnologia vai se manter, porque ela já se mantém. Né? Bom saber. Muito do computador hoje em dia, ele tem sistema de fault tolerance, é tolerante a erro, sabe? Então, tem muita coisa que é escrita 2 vezes no teu computador em partes separadas da memória dele, porque se der um problema numa parte, tem na outra. Então, já tem coisas assim que já existem hoje no dia para amenizar essas possibilidades. Concordo. E, cara, em cima do que a gente conversou, tem algo que você quer trazer para a galera que está assistindo? Algo específico que você anotou, que você acha que é importante? Cara, eu
tem muita coisa que eu poderia falar, assim. Não, só mensagem. Eu acho que, assim, inteligência artificial é uma tecnologia muito promissora. Tem um hype não tenha absurdo. medo, né? Então, tenho temor. Porque não pode, é uma coisa que ela é séria, ela gera valor. E da mesma forma que uma faca pode ser usada para uma coisa ruim, inteligência artificial também pode ser usada, cara. É uma ferramenta que pode ser usada para o ruim. Então, tenho temor. Usem com cautela, pensem com cautela. Mas, assim, existe uma bolha muito grande, um hype muito grande que vai além do que a realidade é. Isso. Muita gente pensa que a gente tá já no Matrix, cara. Não é assim. A gente ainda não tá nesse nível. Eu acredito que ele não tá muito distante. Vai chegar, porque é exponencial o negócio. Mas, cara, tem muitas coisas boas que vêm com isso. E se você entende que inteligência artificial é um meio, que você pode usar esse meio para fazer coisas que as pessoas querem, resolver problemas reais, criar coisas, cara, pô, tem uma oportunidade muito grande nisso, sabe? Você pode impactar o mercado, você pode, cara, ajudar pessoas, mudar a sua vida, sabe? Então, de uma mensagem geral, assim, final, é isso, cara. Entender que inteligência artificial é uma ferramenta e cabe a nós criar o futuro de como isso vai ser utilizado, sabe? Eu acredito que tem muita coisa boa. Eu estou investindo nesse futuro que é muita coisa boa. Minha empresa é sobre isso. Espero muito fazer parte do que é bom nisso. Mas tem que tomar cuidado, porque é uma ferramenta poderosa, cara. Top, cara. Massa, massa demais. E para fechar, já apareceu no início o seu Instagram, mas conta pra galera aí qual que é o seu Instagram, o que você vai fazer agora, só pra gente, pessoal, te acompanhar, né? Porque esse assunto começou aqui, mas vai ter mais. Então assim, pessoal, eu tô começando agora, eu reservei ali o arroba do meu Instagram, então ainda não vai ter nenhum conteúdo lá, mas a ideia é que eu vou começar a estar mais ativo digitalmente, publicando sobre conteúdos da base daquilo que eu falei, que é como criar aquilo que o pessoal quer. A minha ideia é, eventualmente, ser referência nisso e eu quero a ajuda de vocês para começar a criar, né? Eu quero colaborar junto com a comunidade para a gente criar algo dentro dessa área. E meu Instagram é felipe.coates, K-O-L-T-Z, depois vai estar aparecendo aí, eu acredito. E quero estar ativo também no YouTube, acredito que talvez no X também, não sei, talvez faça sentido, mas a ideia é a gente poder estar colaborando, falando sobre tecnologia, mas sempre tentando entender o que é prático da tecnologia, o que dá para tirar de valor, né? No final das contas, a minha ideia é falar sobre geração de valor e fazer isso de uma forma que seja simples, mas que tenha profundidade. Não seja só uma pessoa falando da boca para fora, mas que tenha um embasamento mínimo e que venha agregar e, se possível, te dar aquele gatilho final que você precisa para mudar a situação da tua vida, a sua situação, o que você vive, resolver algum problema, fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, é isso, essa é a mensagem. Show de bola, show de bola. E pessoal, vocês que estão nos acompanhando, eu vou te apresentar aqui o estúdio que nós estamos gravando, que é o estúdio da TKVA Filmes, Tikva Filmes em hebraico, né? Esperança significa esperança. E se você quiser gravar o seu curso, o seu vídeo, o seu canal no YouTube, o seu próprio podcast, aqui vai estar o contato nosso arroba, vai estar também os nossos e-mails, sabe? Se você precisar aqui na descrição. E fica à vontade, tá? Aqui um baita de um estúdio de alta qualidade. E também eu quero agradecer agora o Felipe. Valeu, brigadão por ter aceitado. Prazer poder estar Você vai viajar daqui a pouco, né? Então é isso aí. Mudança que ótimo. Pra João Pessoa. Isso é bom, cara. E vamos se conversando, né? Claro, com qualquer certeza, coisa a gente faz, cara. porque eu tô planejando fazer um negócio, cara, online com a galera. Porque tem muita gente que eu conheço de fora, que eu quero conversar e, assim, não consigo. E aí, com o podcast, fazer um projeto, às vezes, externo, não sei, vou pensar, vou desenhar pra ficar legal, né? Com certeza, E cara. eu tenho certeza que vai ficar massa pra gente fazer bastante coisa, cara. E eu tenho certeza que lá também você deve, questão de conteúdo, sim. você Conta comigo. vai ficar top. E aí, vamos fazendo. E qualquer novidade que tiver aí, cara, vamos trocando figurinha. Foi um prazer, a conversa foi muito top, boa. Cara. Espero poder ter esclarecido algumas coisas e citado algumas coisas, mas assim, obrigado legal mesmo pela oportunidade, cara. Foi um show. Tamo junto, valeu. Gente, tamo junto. Segue o pessoal aqui, ó. Deus abençoe vocês aí. Até mais. Até mais.